Essa é a 35ª porção. Essa paraxá vai de Números 1:1 a 4:20, a Haftará é Oséias 2:1 a 22, e a porção do Berit Hadashah é Lucas 1:1 a 12:59. Esse Shabat é um Shabat comemorativo, chamado Shabat Kalá, não sei se você já ouviu falar, em comemoração das noivas, não é? Então hoje é uma comemoração da noiva do rei de Israel, não é? A noiva que Yeshua gerou com a sua própria morte. E como hoje é dia das noivas, eu quero comentar nessa paraxá sobre a porção do Berit Hadashah, que fala de uma noiva especial, de uma noiva que tinha por volta de 15, 16 a 17 anos. Uma noiva bem nova. E o interessante é que a palavra do Senhor começa identificando esta noiva de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito diferente. Eu diria de uma maneira não muito comum, não é? A palavra de Deus descreve essa noiva de uma maneira que geralmente ninguém descreveria, acho eu. Ela começa a revelar o estado sexual que essa noiva se encontra. Interessante, né? Você não vai ver no convite, essa noiva é virgem. Você não vê isso, vê? Mas na palavra de Deus você vê, ela é virgem. Ou seja, ela era noiva, mas não havia se deitado com seu noivo. Lucas 1, 26 a 27. Que diz assim: ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Miriam. Você nota que a palavra fala várias vezes que ela era virgem, não é? Diz que ela estava desposada com um rapaz chamado José, da casa de Davi, e ela era virgem. Fala 2 vezes e fala o nome dela, Miriam. Primeiro fala que ela é virgem, depois fala que ela é Miriam. Eu nunca vi nenhuma noiva ser anunciada publicamente, levando em consideração se já teve ou não teve relação sexual, se é virgem ou não. A gente não vê isso, vê? Mas esta foi apresentada dessa maneira publicamente. Não só publicamente naquele período, mas para que todo mundo saiba. E eu posso afirmar que toda a terra sabe disso. Todo mundo que pegou a Bíblia, todo mundo que leu a Bíblia, acredite ou não acredite, vai ler que essa noiva era virgem. Interessante, né? Muitos vão dizer para você, isso é costume da época. Já ouvi isso dentro da igreja, né? Ou isso era rigidez do judaísmo no passado. Não é isso que a gente ouve? Ou isso é um preceito religioso. São coisas que a gente costuma ouvir das pessoas até dentro da igreja. Agora, você sabe por que Deus revela o estado de virgindade dessa noiva publicamente? E tinha que ser público. Você sabe por quê, meu irmão? Porque o estado de virgindade dela é anunciado por Deus como um sinal
dele para Israel. Que coisa, né? O estado de virgindade dessa moça é um sinal de Deus. Veja em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Traduzido, Deus conosco. Ou seja, a virgindade dessa moça não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com religiosidade, mas tem a ver com uma promessa e um sinal de Deus aos homens. Quantas vezes eu escuto falar, isso é costume. Isso é um sinal de Deus. E quando Deus dá um sinal, meu irmão, presta atenção nesse sinal. Porque esse sinal não foi só para Israel. Esse sinal também foi para toda a humanidade e para todo homem, toda a era, para todo aquele que abre esse livro e o lê. É um sinal. A virgindade dessa moça é extremamente importante para todos nós. E você verá isso. E o anjo Gabriel entra onde essa noiva está e a cumprimenta assim. Veja, Lucas 1:28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Que coisa, hein? Imagina você dentro do quarto ouvir isso. Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Que maravilha, hein? Imagina se nós ouvirmos isso. Pois existe essa possibilidade para nós. Nós não recebemos a graça? Então, é possível que um anjo do Senhor venha e fale: agraciado, o Senhor é contigo. Isso é maravilhoso. Que cumprimento maravilhoso. Eu acho que ela deve ter falado assim: Senhor, despede-me em paz. Já estou feliz. O Senhor é comigo. Uma menina de 14, 15 anos, ouvindo da boca de um anjo enviado pelo Criador, em meio a tantas mulheres em Israel. Para pensar. O anjo aparece dentro do seu quarto e fala: não temas. Shalom. Não temas. O Senhor é contigo. Daniel teve essa experiência. O anjo apareceu e o anjo falou: não temas, ó homem muito amado de Deus. Meu Deus. Eu acho que você vai começar a orar em línguas, vai desmaiar e tudo. Ninguém vai entender nada, porque isso é maravilhoso. Você pode imaginar você passando por isso, meu irmão? Imagina e crê, porque Deus pode fazer isso conosco. Deus pode enviar teu anjo e o anjo falar alguma coisa conosco e dizer: agraciado, o Senhor é contigo, porque nós recebemos a graça como ela recebeu. Pois os anjos são espíritos ministradores de Deus.
Você pode não estar vendo, mas os anjos do Senhor estão aqui para a glória de Deus, porque o Senhor falou que os anjos dele estariam conosco, acampariam ao redor daqueles que amam a Ele, e nós amamos, então os anjos estão aqui. Rafael, eu não estou vendo, não importa, creia que tu verás a glória de Deus. Foi Yeshua que falou isso: se creres, verá a glória de Deus. Veja lá em Hebreus 1:13-14, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés? Não são eles espíritos, anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação aí? Os anjos de Deus são enviados em serviço para nós que herdaremos o reino dos céus. Você pode dizer, Deus não está olhando para mim. Não, Deus está sim, e mais, está dando ordem aos seus anjos a respeito da tua vida. É por isso que ela foi guardada do laço do passarinheiro. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Por isso que Deus trouxe a memória dela. Porque Ele sabia que eu ia falar a respeito disso. Então Ele trouxe a memória dela para que ela entenda que o Senhor tem guardado ela desde o ventre da mãe dela. E isso não é só com ela, é com todos nós. E às vezes a gente fica até zangado. Mas Ele está guardando. Muitos na Bíblia receberam visita de anjos, amando de Deus. Veja Gedeão em Juízes 6:12. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Deus está dizendo para Gedeão: você é valoroso. Todos os homens daquela época podiam zombar dele, mas Deus o chamou de homem valoroso. O que é exaltado para o homem não é para Deus. Às vezes ninguém dava valor para ele. Às vezes ele passava e todo mundo zombava, já vai ele, fraquinho, família pequena. Mas Deus falou que ele era valoroso. Veja Daniel, em Daniel 9:23, no princípio da sua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Meu Deus, acabou, para que quer mais? Não quer mais nada. É muito amado, considera, pois, a palavra e entende. Deus mandou falar assim, ó, fala com meu servo lá, que eu o amo muito. Yeshua falou, aqueles que me receberam, meu Pai ama como me ama. Deus ama você, meu irmão. Apesar de você achar que não, Deus ama. É porque Deus não fica falando para você, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas Ele te ama. Tanto é que Ele está te guardando e está te fazendo co-herdeiro de seu filho Yeshua HaMashiach. Então Ele te ama, como ama Yeshua. Voltando para a noiva, o anjo Gabriel continua dando o recado de Deus a Miriam. Veja em Lucas 1:30. Disse-lhe então o anjo: não temas, Miriam, pois achaste graça diante de Deus. Prestou atenção no que o anjo disse? Ela achou graça diante de Deus. E Yeshua, o filho que ela ia gerar, nem havia nascido e nem havia morrido. Então a graça, ela vem de muito antes. Muitos dizem que só tem graça agora. Não, meu irmão, isso não é verdade. A Bíblia não fala assim.
A graça de Deus pela fé, ou seja, o justo vive pela fé, sempre permeou a relação entre Deus e os homens. Sempre. Veja em Gênesis 6:8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé não morreu porque achou graça diante de Deus. Noé era pecador? Era, mas ele achou graça diante de Deus. Moisés também achou graça. Eu pulei Abraão, mas Moisés também achou graça diante de Deus. Êxodo 33:17, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste. Deus está falando, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Deus não te conhece pelo número, Deus não te conhece por CPF. Quando Ele acha graça, Ele lhe conhece pelo nome, Ele te chama pelo nome. Isso é maravilhoso. E o anjo continua a falar em Lucas 1:31. Eis que conceberá e dará à luz um filho, o qual porás o nome Yeshua. Yeshua, como nós falamos. Se você percebeu, o anjo dá o nome deste primogênito. Esse primogênito não é dado o nome pelo homem. Esse primogênito é dado o nome pelo Deus dos exércitos, porque ele se submeteu à vontade de Deus. Adão não recebeu o nome, porque ele não se submeteu a Deus. Mas esse já recebe um nome interessante, Yeshua, derivado do verbo salvar, e significa Salvador. Yeshua não veio à terra para jogar bola, jogar ping-pong, jogar sinuca, sei lá, jogar bolinha de gude, correr, brincar. Não veio para isso. Ele veio para salvar os homens. Essa é a função dele. Não veio para ser engenheiro, não veio para fazer barco, sei lá, não veio para ser construtor. A função dele é salvar. Ele entrou na terra para salvar. Ninguém tinha esperança. Ele trouxe a esperança de salvação. Por isso o nome dele é Salvador. E a palavra de Deus esclarece a razão do menino receber esse nome. Veja lá em Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não veio negociar com as nações. Ele não veio montar um grande exército. Ele não veio ser famoso. Ele veio salvar o seu povo que se havia perdido. Essa é a função desse menino Yeshua. Ele é o Salvador do povo de Israel, mas também de todos os que nele creem, de todas as nações, povos e línguas. Esse é o trabalho dele. Muita gente fala assim: por que ele não veio e não acabou com as guerras? Por que ele não veio e não acabou com as doenças? Porque o trabalho dele principal é salvar todo aquele que nele crê. É por isso que as guerras ainda não acabaram. Porque o trabalho principal é salvar do pecado, da iniquidade, das garras do diabo. É isso
que ele veio fazer primeiro ao seu povo Israel e também a todos os que creem de todas as nações. Ele é tremendo. Então o anjo profetiza para a noiva coisas que em nossos dias já aconteceram e coisas que ainda não aconteceram em nossos dias. Veja em Lucas 1,32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele já sentou no trono de Davi, seu pai? Ainda não. Ele é filho do Altíssimo Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. Os demônios sabem disso e o obedecem. Você quer ver? Vamos lá em Marcos 5, de 7 a 8. E chamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Yeshua, filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem. E confessam. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Pois Yeshua lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. Os sacerdotes incrédulos da época questionaram Yeshua a respeito da sua filiação divina. Olha lá em Marcos 14, 60 a 61. Levantou-se o sumo sacerdote no meio e perguntou a Yeshua, não responde coisa alguma? Que é que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe, és tu o Mashiach, o filho do Deus bendito? Olha que coisa. Se você crê, qual é a resposta que está em seu coração hoje? Yeshua é filho do Deus bendito de Israel. Deus também, olha só, mandou o anjo dizer mais coisas. Olha lá em Lucas 1,33. Olha o que ele vai fazer. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Já aconteceu isso? Mas vai acontecer. Mas Deus também já havia prometido que daria à casa de Davi um renovo justo. Eu gosto muito dessa palavra. Yeshua é um renovo justo. Já viu aquela planta toda cortada e brota um renovo saudável, justo? É isso aí, ó. Ele é um renovo justo para reinar sobre todo Israel. Jeremias 23:5. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Pergunta: já aconteceu? Não. Vai acontecer. Deus já havia também revelado a Israel que este reino jamais terá fim. Veja em Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Meu irmão, se você olhar isso hoje e ler isso aqui, você fala, como que vai acontecer isso? Porque Israel vai reinar sobre todas as nações e o império nunca mais será tirado da mão de Israel.
E Israel vai consumir todos os outros reinos. Meu Deus, parece até estranho, né, para nós, mas vai acontecer. É óbvio, Miriam, uma menina de 14, 15 anos, ouvindo isso, o que aconteceu no coração dela? Ficou triste? Ficou feliz. Deve ter pulado. Só não deu uma festa, porque o anjo estava ali. Mas ela devia estar com o coração jubiloso. Ela devia estar muito feliz. Você pode imaginar você receber um recado desse na sua casa? Eu acho que não tem nem como falar para os pais, tem? Imagina Miriam, mãe, eu vou ficar grávida do menino, ele vai reinar sobre Israel, vai dominar os povos. A mãe dela vai olhar para ela, agora ela pirou. Então, de repente, não dá nem para falar um negócio desse, é muito bom, é muito grande, é muito poderoso. Às vezes, nem ela teve o entendimento da profundidade daquilo. Você nota que ela não sai contando para todo mundo, porque quem acreditaria nela? O vizinho? O pai? A mãe? A mãe podia falar com o pai, tadinha, inocente, 15, 16 anos, está sonhando. Vai trabalhar, menina, vai estudar, sei lá. É uma coisa muito grande. É uma coisa vinda de Deus. Ela guardou no coração. Mas ela deve ter gostado muito daquilo. Ser mãe do rei de Israel. Eu não sei se ela imaginou que o menino ia nascer, crescer, e aí ia ser rei de Israel. Não sei se foi isso. Mas ela deve ter imaginado, meu filho, o rei de Israel. Meu Deus. Tremendo. E vai governar eternamente. Ela deve ter pensado, então eu vou deitar na cama esplêndida, porque meu filho vai reinar para sempre, eu sou mãe dele, ele vai me dar tudo. Israel vai voltar a ser nação igual no período do rei Davi. Ela deve ter pensado, porque o anjo falou, ele sentará no trono de Davi, seu pai. Todo judeu quer isso. Aquele esplendor do reino, quando foi de Davi até Salomão. Então, eu posso imaginar a mente de uma criança, praticamente, daquela menina, o que ela não deve ter pensado, como ela deve ter ficado naqueles momentos, depois que o anjo foi embora, como que ela deve ter sentido. Será que ela ficou cheio de júbilo, cheio de alegria? Será que o próprio Deus impediu dela sair falando? Porque meu irmão recebeu uma notícia dessa da festa durante o ano todo. O gozo que entra no coração é muito grande. Eu fiquei imaginando, eu estava escrevendo e lendo, eu fiquei pensando, meu Deus, quando a gente tem 15, 16 anos, a gente sonha que vai ganhar o mundo, uma criança dessa recebe uma mensagem dessa, de que o filho que ela vai gerar vai reinar sobre Israel eternamente. Para pensar onde é que essa criança não foi. Se põe no lugar dela. Mas que se você pensa que ela é boba, ela não é boba. Sabe qual a pergunta que ela fez? Ela ficou muito feliz com aquilo, mas ela fez uma pergunta lógica. Olha o que ela pergunta para o anjo. Lucas 1,34. Então Miriam perguntou ao anjo, como se fará isso aí tudo? Muito legal, bacana, eu gostei, eu quero, fiquei feliz, mas como que isso vai acontecer uma vez que não conheço o varão? Ela não é boba. Quer que eu traduza essa pergunta? Para a gente entender melhor? Como poderei gerar este filho, que vai ser tudo isso aí, se não tenho relações sexuais com homem algum?
uma pergunta lógica. É uma pergunta carnal, mas é uma pergunta lógica. Agora o anjo responde para Miriam uma coisa mais doida ainda. Olha só, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá. Meu irmão, que loucura. Pode uma virgem conceber? Olha o que o anjo fala em Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Não sei se você sabe, Israel pega nisso aí, a ortodoxia. Você sabe? Eles pegam nisso. Quando você fala, eles vão logo nisso. A noiva vai conceber e dar à luz sem relação sexual, sem o noivo, sem semente do homem corruptível. Ela vai conceber pela palavra incorruptível de Deus que o anjo está trazendo para ela. Que coisa, hein? Isso é poderoso, gente. A vinda desse menino da terra não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O primogênito dessa noiva não nasceu porque ela e seu noivo tiveram uma noite de gozo carnal, ou uma noite de núpcia maravilhosa com champanhe e piscina. Não foi. Este primogênito nasce não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é a palavra de Deus, ao qual vive e permanece para sempre. Muitos duvidam, muitos têm dificuldade de compreender isso. Se você conversar com um judeu ortodoxo, ele vai negar que uma moça virgem pôde gerar um filho. Ele vai te questionar. E você precisa compreender essas coisas, porque senão ele cala a tua boca. Se você lê Gênesis e acredita em Gênesis, acredita? Nós acreditamos, né? E Gênesis está dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. E houve luz. A luz foi criada pela palavra incorruptível de Deus. Ora, se você aceita Gênesis, como é que você não aceita que um menino foi gerado no ventre de uma mulher pela palavra incorruptível de Deus? Se você não crê num, você não pode crer no outro. Se você crê em Gênesis, então você tem que crer aqui. Porque é isso que a palavra ensina. É difícil de acreditar ou entender que o primogênito dessa noiva foi gerado pela mesma palavra incorruptível lá de Gênesis. Se você lê Gênesis, disse Deus: haja luz, e disse Deus: haja estrela, e disse Deus: produz animal na terra, e disse Deus: produza peixe, cardume no mar. Disse Deus, é o poder da sua palavra incorruptível. E o que o anjo fala é a mesma coisa que está em Gênesis. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo:
virá sobre ti o Espírito Santo. Ó, o Espírito de Deus vagava sobre a face das águas, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Se todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, como que Deus não pode colocar uma virgem grávida pelo poder da sua palavra? Quem duvida disso, duvida de Gênesis. Porque Gênesis até nem existia nada. E aqui a mulher já estava ali. Talvez fosse até mais fácil, vamos dizer assim, se a gente fosse medir dificuldade, né? Porque lá não tinha nada. E Deus disse, haja luz, houve luz. Não é? Aqui já tinha coisa criada. A mulher já estava ali. Miriam já estava ali. E Deus disse, haja meu filho no ventre dela. E ela foi e concebeu o menino. Como está escrito em 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Para colaborar com isso, José quis até deixar a mulher, porque ele viu ela grávida. Ele disse, não fui eu. Não sei quem foi. Então eu vou fazer o quê? Sair fora dessa história. Foi isso que ele pensou. Mateus 1,20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Miriam, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Ruach HaKodesh. Coisa tremenda. Então o anjo revela a Miriam que Isabel, sua parenta, acabara de conceber um filho na sua velhice. Ela era estéril. Como que acredita que Deus abre madre se não acredita que Deus pode fazer uma virgem gerar? Lucas 1,36. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Por isso que o anjo fala, ela era estéril. Chamada, por que chamada estéril? Porque ela era estéril. Por isso tinha o nome de estéril. Mas agora, pela palavra de Deus, ela também está gerando. Porque se Deus tem poder para fazer uma mulher estéril ser mãe de filhos, não faria uma virgem conceber? Muito fácil. Escute o que o anjo continua dizendo para ela, Lucas 1,37, porque para Deus nada será impossível. Ele não está falando nada é impossível, não. Ele está falando nada será, está sempre no futuro. Podem passar 1 milhão de anos, que nada será impossível para Deus. Passou mais de 2.000 anos e continua, nada será impossível para Deus. O anjo não está falando nada de novo, só está trazendo à memória de Miriam uma verdade há muito revelada em Israel, que o Senhor disse ao pai Abraão, lá em Gênesis 18, de 13 a 14, perguntou o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Olha aí, Sara era estéril, e Sara achou até graça, gerar filho com 100 anos, já pensou? As mulheres grávidas que engravidaram e tiveram filho aqui, sabe que com 100 anos é difícil. Não é verdade? Porque se riu Sara dizendo, é verdade que eu que sou velha darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Hein? Qual é a tua resposta dentro do teu coração? E ele afirma, ao tempo determinado no ano vindouro, tornarei a ti e Sara
terá um filho. Você ouviu o que o anjo falou? Tornarei a ti. Sabe o que está dizendo? Deus está dizendo, ela vai gerar, eu vou abrir a madre dela pelo poder da minha palavra incorruptível. Não é sozinha que ela vai fazer. Sozinha é impossível, mas eu visitarei ela. E ela vai gerar. Isso é muito bonito. Israel sabia disso, inclusive seus profetas falam sobre isso. Veja Jeremias 32:17. Ah, Senhor, és tu que fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é que te seja demasiado difícil. Nada. Ah, Rafael, eu preciso de cura. Nada há que seja demasiado difícil para Deus. É o que está escrito. Você crê ou você não crê. O que Deus promete, meu irmão, é poderoso para cumprir. Ele tem poder para fazer. Depois que o anjo trouxe isso em lembrança, aí Miriam mudou. Porque primeiro ela pensou na carne. Mas o anjo colocou todas essas coisas para ela. Então Miriam disse o seguinte em Lucas 1:38. Disse então Miriam: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então o anjo ausentou-se dela. Ela poderia dizer: eu não quero. Você nota que o anjo só vai embora depois que ela diz: eu aceito. Eis aqui tua serva. Se ela dissesse não, o Senhor procuraria outra em Israel. Mas ela abriu o coração e aceitou. Às vezes Deus quer que você abra o coração e não rejeite o que Ele quer fazer na sua vida. E às vezes as pessoas fecham o coração. E aí o anjo vai embora com outra notícia. Ele não quer, Senhor. Gabriel voltou veloz e disse: Senhor, ela aceitou. Você vai ver que é isso. Você vai ver que Deus vai falar pela boca da sua prima. Você vai ver que Deus ficou feliz que ela aceitou aquilo que Ele queria fazer na vida dela. E às vezes Deus quer fazer na sua vida e o seu coração duro não permite. Você precisa ser como Miriam. Diga para Deus: eis aqui teu servo, faça segundo a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quantos dentro da igreja estão de coração endurecido, gente? Muitos. Você acha que Deus não quer trabalhar na vida de todos nós? Você acha que existe entre nós alguém especial diante de Deus? Deus ama todos. Deus quer dar vida a todos. Yeshua diz que Deus ama aqueles que o aceitam como a Ele. Então Deus te ama. E às vezes teu coração está assim duro. Não quero. Ah, mas eu não vi um anjo falando comigo. Aí precisa? Às vezes Deus quer operar na tua vida, não precisa de mandar o anjo falar. Olha a resposta dessa menina. Meu Deus, às vezes eu custo entender que essa menina tem 14, 15 anos, gente. Olha a resposta dela. Eis aqui a serva do Senhor. Ela se colocou como serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aceitou, abriu o coração e o anjo ausentou-se dela. Miriam creu em tudo que o anjo lhe anunciou. Então olha só, Miriam foi à casa de Isabel. É claro que Miriam foi na casa de Isabel porque o anjo falou com ela que ela estava grávida. Ela deve ter falado: caramba, aquela senhora já tanta idade,
gravidade, estéril, não tinha celular, e você está grávida, não tinha que fazer o quê? Escrever carta, mandar, ou ir lá para ver. Ela foi lá ver, foi participar daquela alegria. Olha lá, ó, ela vai dizer, Lucas 1,45, olha quando ela chega na casa de Isabel, olha o que o Espírito de Deus fala: bem-aventurada aquela que creu, que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe fora dito. Como Isabel sabia? Não tinha celular. O Espírito falou que Deus se agradou. Deus falou para ela: tu és bem-aventurada, porque você creu. Bem-aventurado é quem crê. Feliz é quem crê. Meu irmão, vista essa obra maravilhosa de Deus em sua vida, Miriam cantou em espírito. Só cantando, meu irmão. Você não nota que ela não correu para os pais para falar com os pais, ela não correu para os vizinhos, ela foi direto na casa de Isabel. É claro que é o Espírito que a conduziu. Por que Deus só deu o recado quando ela viu Isabel? Deus tem seus mistérios, né? Deus não podia ter falado para o anjo: fala com ela, bem-aventurada és tu que creu, mas o anjo não falou. O anjo ouviu que ela aceitou, ele foi embora. Aí ela vai correndo para a casa de Isabel, e quando ela chega, o Espírito de Deus usa Isabel. E aí ela entra em espírito. Lucas 1,46. Disse então Miriam: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. A alegria dela não foi carnal. A alegria dela foi espiritual, ela compreendeu. Meu irmão, não é a primeira vez que em Israel se ouve essa simples adoração que nós temos que fazer a Deus, que é fruto de um coração profundamente agradecido a Deus por sua grande obra. Viu, Nenel? A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, que me livrou do laço do passarinheiro, porque Ele me ama e me guarda. Várias vezes em Israel tem esse cântico. Veja Ana, futura mãe do profeta Samuel, que era estéril, e depois de clamar a Deus para ter um filho e engravidar, ela também, como Miriam, cantou em espírito. 1 Samuel 2:1. Então Ana orou dizendo: o meu coração exulta no Senhor. Olha aí, ó. O meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata contra meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Me regozijo, tenho gozo no Espírito, exulto no meu Espírito. Como também Davi exaltou o Senhor desta maneira, pois o Senhor respondeu sua súplica. Veja no Salmo 34, de 2 a 3. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exultemos ao Senhor.
Miriam, com todo gozo e alegria no espírito, continua profetizando a razão desta alegria em Lucas 1,48. Porque, qual é a razão da alegria? Porque o Senhor atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Não é a minha geração, é todas as gerações na terra chamarão ela de bem-aventurada. Ela declara uma condição de seu coração, que Deus se agrada a humildade. Ela era humilde. Ela mesma canta isso. O Senhor atentou para a minha condição humilde. Ela não tinha orgulho. Ela era uma pessoa humilde. Olha que coisa. E ela declara essa condição que agrada a Deus. Como está escrito no Salmo 138:6, ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o humilde, mas ao soberbo o conhece de longe. E ela continua em Lucas 1,49, porque o poderoso me fez grandes... Nem tinha acontecido ainda, mas ela já está cantando, porque o poderoso me fez grandes coisas. Por que ela está dizendo isso? Porque ela creu. Quem crê sabe que já está feito. Quem crê sabe que a palavra de Deus não volta atrás. Quem crê, recebe, porque Deus é poderoso para fazer. Porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Coisa que Israel, como povo, cantou quando voltou de seu cativeiro babilônico. E até as nações viram isso. Veja no Salmo 126, 2-3. Perdão. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E ela nos revela que a misericórdia de Deus é duradoura, vai de geração a geração sobre aqueles que o temem. Você o teme? Quem teme aqui? Pois é, Lucas 1,50. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que os temem. Então a misericórdia de Deus está sobre a minha geração. A misericórdia de Deus estará sobre a geração de vocês, porque vocês temem ao Senhor. Como está escrito no Salmo 103:17. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Como está escrito, assim o é, porque foi assim que Deus falou. Ou também em Êxodo 26, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E ela continua profetizando, Lucas 1:51-55. Com seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos seus corações, depôs dos tronos poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e vazio despediu os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, lembrando-se de misericórdia, como falou com nossos pais, para com Abraão e sua descendência para sempre. Ela está lembrando da promessa que Deus fez a Abraão na antiguidade, Gênesis 17:19. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto, como pacto perpétuo para as suas gerações,
para sempre. E é por essa promessa perpétua que Deus, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, 28. Quanto ao evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, meu irmão, hoje é um Shabat em homenagem às noivas, que é o Shabat Calá. Eu quero repetir o que Miriam recebeu. Bem-aventurada é Miriam, pois Deus atentou para a sua condição humilde de sua serva e fez uma grande obra em sua vida. Eu quero dizer isso em relação à igreja. Bem-aventurada é a igreja, a noiva do Machia, pois Deus atentou para a condição humilde dela e fez uma grande obra na sua vida. Pois Yeshua, o filho de Miriam, tem abençoado milhões de pessoas de todas as nações. Gerou o Salvador, o Rei de Israel, o Príncipe da Paz, o Filho do Deus Altíssimo, o anjo do pacto, o caminho, a verdade e a vida, o noivo da igreja, o cabeça da criação, chamado Yeshua. Shabbat Shalom.